Se você tivesse entrado no meu escritório naquela quinta-feira de manhã, teria visto uma mulher de 40 anos sentada atrás de uma mesa de vidro, com uma vista privilegiada da Barra da Tijuca, assinando contratos que valiam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Teria pensado: essa mulher tem tudo. E eu teria concordado com você, porque durante muito tempo eu também acreditei nisso. O que você não teria visto é que, naquele mesmo momento, enquanto eu assinava o contrato do maior projeto da minha carreira, meu marido estava do outro lado da cidade, no apartamento que eu nunca soube que existia, com uma mulher que eu nunca imaginei que fosse minha rival. E minha cunhada estava no shopping, usando o cartão corporativo da minha empresa para comprar presentes para o bebê que essa mulher esperava. O bebê do meu marido. Meu nome é Carolina, tenho 40 anos, sou arquiteta e sou dona de um escritório que leva meu nome. Levei 16 anos para construir tudo isso. Cada cliente, cada projeto, cada prêmio que está emoldurado na parede da sala de reuniões foi conquistado com trabalho, com noites sem dormir, com escolhas que às vezes doíam. Escolhas como adiar filhos porque o escritório precisava de mim. Como cancelar viagens porque um cliente tinha urgência. Como engolir humilhações de pessoas que não me levavam a sério porque eu era jovem demais, mulher demais, nova demais no mercado. Mas eu construí. E o que eu construí era sólido. Quando conheci meu marido, ele trabalhava em uma construtora mediana, cuidando de obras residenciais sem nenhuma ambição particular. Era charmoso, engraçado, sabia ouvir de um jeito que poucos homens sabem. Eu me apaixonei pela tranquilidade que ele representava. Ele era o contrapeso da minha vida acelerada. Depois de 2 anos juntos, me pedi em casamento. Isso mesmo, fui eu quem propus. Ele aceitou com um sorriso que eu interpretei como amor. Hoje eu sei que era alívio. 3 anos depois do casamento, quando meu escritório cresceu a ponto de precisar de um gerente administrativo, ele me pediu uma chance. Disse que queria fazer parte do que eu estava construindo. Achei bonito. Contratem. Dei a ele um salário que ele jamais teria conseguido em outro lugar. Uma sala com meu sobrenome na porta. E a confiança que uma esposa dá a um marido quando ainda acredita que o amor é recíproco. Minha cunhada era diferente dele em temperamento, mas idêntica em oportunismo. Ela tinha o hábito de aparecer no escritório sem avisar, tratar as funcionárias como se fossem empregadas dela e se referir à empresa com um nós que sempre me irritava, mas que eu nunca corrigi porque era a irmã do meu marido e eu queria manter a paz. Ela usou o nome do escritório para conseguir desconto em fornecedores. Usou minha presença em eventos para ampliar a rede de contatos dela e usou minha generosidade como se fosse uma linha de crédito sem limite e sem vencimento. Eu deixei, porque era família, porque eu acreditava que família se protege, porque eu ainda não entendia que proteção, para certas pessoas, é uma via de mão única. A primeira vez que algo não bateu certo foi em março. Eu estava revisando o extrato do cartão corporativo, um hábito que tinha voltado a fazer pessoalmente depois que percebi pequenas inconsistências nos relatórios mensais. A maioria das despesas era normal, mas havia um lançamento de uma loja de bebês em Ipanema que eu não reconhecia. Valor modesto, pouco mais de R$ 300. Perguntei para a assistente financeira, que me disse que o cartão tinha sido usado pelo gerente administrativo, ou seja, pelo meu marido. Ele explicou na mesma noite que tinha comprado um presente para uma cliente que estava esperando o bebê. Disse o nome de uma cliente que eu de fato conhecia. Eu aceitei. Anotei mentalmente para verificar depois, mas o dia seguinte chegou com uma urgência e eu esqueci. Em abril, a mesma loja apareceu no extrato 2 vezes. Valores maiores. Dessa vez, eu não perguntei para ele. Fui direto ao sistema interno, puxei o relatório de uso do cartão e vi que os 2 lançamentos tinham sido feitos em dias em que meu marido havia registrado saída do escritório mais cedo, com a justificativa de reunião externa sem registro de cliente. Não confrontei, ainda não. Comecei a prestar atenção. Maio foi o mês em que as peças começaram a se encaixar de um jeito que eu teria preferido que nunca encaixassem. Minha funcionária mais antiga, que trabalha comigo há 11 anos e que eu considero mais que uma funcionária, me chamou para uma conversa que ela claramente havia ensaiado. Ela fechou a porta da minha sala, sentou na cadeira à minha frente.
e me olhou com aquele olhar de quem está prestes a sudonzer algo que vai machucar, mas que não consegue mais ficar quieta. Ela me contou que tinha visto minha cunhada no corredor do escritório, na semana anterior, em um dia em que eu estava viajando para uma apresentação em Brasília. Minha cunhada estava usando o ramal interno para fazer uma ligação, e minha funcionária, sem querer, ouviu parte da conversa antes de perceber que não devia estar ouvindo. O suficiente para entender que minha cunhada estava falando com uma mulher. O suficiente para ouvir a frase: "Ele vai contar para ela quando o apartamento estiver no nome dele." Eu agradeci. Pedi que ela não comentasse com ninguém. Fechei a porta quando ela saiu. Sentei na minha cadeira giratória. Olhei para a vista que eu tinha construído o direito de ter e fiquei completamente imóvel por uns 15 minutos. Depois disso, comecei a trabalhar. Não da maneira que você talvez esteja imaginando. Não liguei para ele, não confrontei minha cunhada, não chorei no banheiro, não liguei para minha mãe. Fui para o computador e comecei a fazer o que sei fazer melhor do que qualquer outra coisa: organizar informação, traçar um plano e executar com precisão. Contratei uma empresa de investigação discreta, especializada em casos corporativos e familiares. Na mesma semana, liguei para o meu advogado, não o advogado do escritório, mas o meu advogado pessoal, um homem que me representa há 12 anos e que conhece cada vírgula do meu patrimônio. Marquei uma reunião presencial, fora do escritório, em um lugar onde eu tinha certeza de que ninguém que eu conhecia passaria. Nas semanas seguintes, enquanto eu jantava com meu marido, enquanto respondia às mensagens da minha cunhada sobre eventos de família, enquanto assinava os contra-cheques do meu marido como gerente administrativo da empresa que eu construí, eu recebia relatórios. Endereço do apartamento, nome da mulher, frequência dos encontros, histórico de compras. E o detalhe que fez meu estômago virar: a mulher estava grávida de 5 meses, e minha cunhada sabia desde o segundo mês. Minha cunhada não era cúmplice por ingenuidade, ela era cúmplice ativamente. Tinha ajudado a escolher o apartamento, tinha indicado o ginecologista, tinha estado presente em pelo menos 2 ultrassons. Enquanto aparecia no meu escritório, usava meu cartão corporativo, comia na minha mesa de jantar nos domingos e me chamava de cunhada com aquele sorriso que eu agora entendia perfeitamente. Eu precisei processar isso em partes, porque como um todo era grande demais para caber de uma vez. Processei durante o café da manhã, em silêncio, enquanto ele falava sobre futebol. Processei durante as reuniões, enquanto ele apresentava relatórios que a equipe tinha feito e ele apenas assinava. Processei na academia, na hora do almoço, quando ficava sozinha por 40 minutos, e podia ser honesta comigo mesma sobre o tamanho do que estava acontecendo. Havia uma pergunta que me perseguia: por que eu tinha aguentado tanto? Não o período após a descoberta. Isso eu entendia porque eu estava trabalhando. Mas os anos anteriores. Os anos em que algo não estava certo. Mas eu não parava para olhar. A resposta mais fácil seria dizer que eu estava ocupada demais, que o trabalho consumia tudo. Mas a resposta verdadeira é que eu acreditava que o casamento era uma escolha que se honra e eu estava tão determinada a honrar a minha que ignorei os sinais porque preferia não ver a ter que tomar uma decisão que ia destruir a vida que eu havia construído ao redor dele, não a vida financeira, a vida emocional, a ideia de casa, de parceiro, de alguém esperando quando eu chegasse tarde. Essa ilusão foi a coisa mais cara que já comprei. E eu paguei com anos. Em junho, o advogado me apresentou um plano. Passamos 2 reuniões, refinando os detalhes. A estrutura societária do escritório já estava organizada de forma que todo o patrimônio principal era meu, resultado de bens anteriores ao casamento e de contratos assinados em meu nome exclusivo. O que precisava ser feito era cirúrgico: revogar as procurações que meu marido tinha para movimentar contas do escritório, remover o acesso dele aos sistemas financeiros e preparar a documentação para o desligamento formal, que juridicamente era simples porque ele era funcionário, não sócio. Nunca assinei nada que fizesse dele sócio, e isso tinha sido uma decisão do começo, quando minha advogada pessoal, que é mulher e que me conhece bem, disse: mantenha separado. Eu mantive. Também cancelei o cartão corporativo que minha cunhada usava. Não avisei, só cancelei.
O plano era executar tudo em uma data específica, a semana do maior evento do ano do escritório, uma exposição de projetos que eu organizava anualmente e que atraía clientes, imprensa e parceiros. Era o momento em que o escritório estaria mais visível, em que qualquer turbulência interna precisaria ser absorvida rápido e sem drama público. Parecia o pior momento para fazer isso. Era, na verdade, o melhor, porque nessa semana meu marido estaria mais ocupado do que nunca fazendo a gestão operacional do evento. Estaria no escritório desde cedo, coordenando fornecedores, confirmando presenças, gerenciando a equipe de apoio. Estaria completamente dentro da minha estrutura, acreditando que estava no controle de algo, sem saber que o chão estava prestes a ser removido de debaixo dos seus pés com a mesma precisão com que eu projeto uma demolição controlada. Na segunda-feira daquela semana, transferi para uma conta pessoal vinculada apenas ao meu CPF os valores que o advogado havia indicado. Foram movimentações dentro da legalidade absoluta, documentadas, registradas. Não estava escondendo nada. Estava organizando o que era meu. Na terça, o sistema de acesso financeiro do meu marido foi revogado silenciosamente pela equipe de TI, com a instrução de que ele havia solicitado uma atualização de senha e que o processo levaria alguns dias. Ele nem percebeu, porque nessa semana ele estava focado na logística do evento e não tinha motivo para acessar o sistema financeiro. Na quarta, o RH preparou toda a documentação de desligamento sem causa justa, com todos os direitos trabalhistas calculados e prontos para pagamento imediato. Minha funcionária mais antiga foi a única pessoa no escritório que sabia o que estava acontecendo, e ela ficou em silêncio com uma lealdade que eu nunca vou esquecer. Na quinta-feira, dia do evento, às 10 da manhã, enquanto os últimos ajustes do espaço estavam sendo feitos e meu marido estava do outro lado do salão, discutindo com o fornecedor de iluminação, eu estava na minha sala com o advogado e com o diretor de RH. Assinamos. Tudo o que precisava ser assinado foi assinado naquela sala, com a frieza administrativa de quem está encerrando um contrato de serviço, não um casamento de 7 anos. Às 11h30, chamei meu marido para a sala. Disse que precisava falar sobre um detalhe do evento. Ele entrou sem suspeitar, com o tablet na mão e um rádio comunicador preso no cinto, ainda com a cabeça na logística. Fechei a porta. Fiz sinal para que ele sentasse. Ele olhou para o advogado e para o diretor de RH, e o rosto dele mudou. Não de uma vez, foi gradual, como quando uma foto está revelando e a imagem vai aparecendo aos poucos e você percebe o que é antes de estar completamente formada. Não gritei, não chorei, não fiz perguntas. Não havia perguntas a fazer, porque eu já tinha todas as respostas. Coloquei na mesa o envelope com a documentação do desligamento, o cálculo das verbas rescisórias e um segundo envelope com o endereço do apartamento que ele achava que eu não sabia, o nome da mulher e as datas dos ultrassons que minha cunhada tinha frequentado com ele. Disse apenas: tudo que é meu já foi organizado. Tudo que é seu está nesse envelope. Você tem até o fim do dia para retirar seus pertences pessoais da sala. O RH vai acompanhar. Ele tentou falar. Abriu a boca 2 vezes. A segunda vez saíram palavras, mas eu já tinha me levantado. Já estava de costas para ele quando saí pela porta e voltei para o salão do evento, onde os meus clientes estavam chegando, onde a minha equipe estava trabalhando, onde tudo que eu havia construído estava em exposição com meu nome na parede em letras de 60 centímetros. O evento foi excelente. Fechei 2 contratos novos ainda naquela noite. Minha cunhada tentou me ligar 4 vezes nessa tarde. Não atendi. Ela foi ao escritório no dia seguinte e a recepcionista, seguindo instruções que eu havia dado na véspera, informou educadamente que eu estava em reunião e que não tinha previsão de quando estaria disponível. Minha cunhada deixou um recado, depois outro. Depois começou a mandar mensagens, primeiro tentando entender o que havia acontecido, depois explicando, depois justificando, depois pedindo desculpa, tudo em uma progressão que eu reconheci como o caminho de quem está tentando descobrir quanto você sabe antes de decidir o que admitir. Não respondi a nenhuma. Bloqueei depois da 10ª mensagem. O divórcio foi protocolado 10 dias depois. Ele não contestou, provavelmente porque o advogado dele,
que provavelmente foi pago com dinheiro que ele tinha guardado de onde eu não quero saber, informou que contestar seria inútil dado que a separação de bens estava registrada desde o casamento e que eu não havia cometido nenhum erro contratual no desligamento dele. Recebeu tudo o que tinha direito como funcionário. Não recebeu nada como marido, porque como marido, ele não havia construído nada que fosse compartilhado. A casa em que morávamos era minha, comprada antes do casamento. O carro dele, que na verdade era um carro da empresa que ele usava como se fosse seu, foi devolvido à garagem do escritório na semana seguinte. Sei que ele foi morar com a mulher no apartamento que eu nunca vi. Sei que o bebê nasceu em setembro. Não acompanhei. Não precisei acompanhar. Não estava mais nessa história. Minha cunhada, segundo soube por uma fonte comum que preferiu me avisar, ficou furiosa. Parece que ela esperava que o irmão, com o bebê chegando, fosse se consolidar em uma posição melhor e que o plano, de alguma forma, envolvia uma participação dela no escritório. O que ela não entendeu, e que eu percebi desde o início, é que nenhuma participação no escritório existiria para ela, porque o escritório era uma construção de escolhas minhas, não um prêmio de consolação para pessoas que se acham parte da história sem terem escrito nenhuma linha dela. O cartão corporativo que ela usava, claro, havia sido cancelado semanas antes de tudo isso. Imagino que ela só descobriu quando foi usá-lo, e a máquina recusou. Não havia nada a dizer sobre isso. Era meu cartão. Cancelei. Nos meses que se seguiram, algumas coisas aconteceram que eu não havia planejado, mas que pareceram naturais. A primeira foi a sensação de leveza. Não imediatamente, porque os primeiros dias foram difíceis de uma forma que não tinha nada a ver com arrependimento. Tinham a ver com luto. Eu estava de luto por uma versão da minha vida que eu acreditei que estava construindo e que na verdade nunca existiu. Esse luto levou tempo. Não vou mentir dizendo que fui para o trabalho na segunda-feira depois de tudo e estava completamente bem. Não estava. Mas estava inteira, que é diferente e é mais importante. A segunda coisa foi a clareza que veio com o tempo sobre os anos anteriores. Quando você remove alguém da sua vida que estava consumindo sua energia de uma forma que você não tinha consciência, começa a perceber o quanto você estava carregando, não só emocionalmente, também em tempo, em atenção, em pequenas concessões que individualmente pareciam razoáveis e somadas eram um peso enorme. Comecei a dormir melhor. Comecei a ter ideias no escritório com uma velocidade que não tinha há anos. Contratei uma gerente administrativa nova, uma mulher de 32 anos, que havia sido indicada por um parceiro de confiança, e em 2 meses ela havia reorganizado processos que estavam estagnados há tanto tempo que eu havia parado de perceber que estavam errados. A terceira coisa foi uma conversa com minha funcionária mais antiga, algumas semanas depois de tudo. Estávamos trabalhando até tarde em um projeto, e em um desses momentos em que o cansaço baixa a guarda de todo mundo, ela me disse que havia ficado preocupada comigo durante todo o período em que eu estava planejando, que ela não sabia o quanto eu sabia, mas sentia que eu estava carregando algo muito pesado sozinha, que havia rezado para que eu tivesse forças. Não sou de chorar na frente de ninguém, mas chorei naquele momento, não de tristeza, de gratidão. Porque quando você passa por uma traição que envolve pessoas que deveriam ser sua família, você descobre rápido o valor real daquelas que sempre foram leais, não por obrigação, não por interesse, mas simplesmente porque são assim. Ela é assim. Hoje, o escritório tem o maior volume de contratos da sua história. Tenho uma equipe em que confio, um advogado que me protege e uma vida que é completamente minha, de uma maneira que antes nunca foi, mesmo quando eu achava que era. Não sinto raiva. Senti durante um tempo, e foi uma raiva legítima que eu deixei existir sem deixar que me consumisse. Mas raiva é pesada, e eu precisava ser leve para trabalhar, para criar, para continuar construindo. O que eu sinto quando penso em tudo o que aconteceu é algo parecido com uma compreensão serena de que as pessoas mostram quem são através das escolhas que fazem quando acreditam que não haverá consequências. Meu marido acreditava que eu estava ocupada demais para ver. Minha cunhada acreditava que eu era generosa demais para reagir. Os dois erraram o mesmo erro por razões diferentes, mas com o mesmo resultado. Eu via. Eu simplesmente estava esperando o momento certo. Há uma coisa que aprendi nesse processo e que carrego como o princípio mais importante de tudo que construí.
O que você cria com as suas mãos, com a sua inteligência, com o seu sacrifício, é seu. Não de quem se casou com você. Não de quem tem o sobrenome da sua família. Não, mãos, com a sua inteligência, com o seu sacrifício, é seu. Não de quem se casou com você. Não de quem tem o sobrenome da sua família. Não de quem aparece nos momentos bons e some nos difíceis. É seu. E proteger o que é seu não é egoísmo. É respeito por tudo que você precisou ser para chegar onde está. Se eu pudesse voltar atrás e falar com a mulher que eu era quando decidi contratar meu marido, eu diria: separe sempre. Não por desconfiança, não por frieza, mas por que misturar o que você construiu sozinha com o que alguém ainda não provou que merece? É um risco que parece pequeno no começo e que pode custar tudo no fim. Eu tive sorte, não no sentido de que tudo foi fácil, mas no sentido de que o estrago poderia ter sido muito maior. Porque eu havia mantido as estruturas certas, porque eu havia ouvido a pessoa certa no momento certo, e porque quando a hora chegou, eu estava pronta para agir sem hesitar. O cartão da minha cunhada foi cancelado um dia comum de maio, em 30 segundos, com 2 cliques no sistema. Ela estava em algum lugar da cidade achando que tinha acesso a algo que nunca foi dela. No momento exato em que a máquina recusou o cartão, ela descobriu o que eu já sabia há semanas: que o acesso às coisas que eu construí é um privilégio que eu concedo, não um direito que se toma. E eu havia revogado esse privilégio com a mesma tranquilidade com que um dia o havia concedido. O escritório ainda leva meu nome. A vista da Barra da Tijuca ainda é a mesma. A mesa de vidro ainda está no mesmo lugar. Mas a mulher que senta atrás dela hoje conhece exatamente o que tem, exatamente o que vale e exatamente o que não vai mais tolerar. E isso, diferente de tudo que perdi, ninguém vai conseguir cancelar.